assim, vamos dizer. Porque ele temia o Criador em certo aspecto. Só que ele buscava fazer o que a gente faz. Por exemplo, comete um pecado, tipo uma criança comete uma coisa que o pai não quer que faça, depois quer remediar fazendo outra, que o pai não pediu, entende? Para poder não ter sentimento de culpa da ver essa criança o tempo todo. Ele ficava fazendo harpa, cantando para o Criador mesmo falou isso, coisa que eu nunca pedia da vida, entende? No entanto, botava lá Urias para morrer, né? Fazia covardia com as pessoas, mandou matar o próprio filho dele, mandou Salomão matar o filho dele, Adonias, né? Absalão se revoltou com ele porque era muito maltratado, sabia? Absalão marcou uma audiência com o próprio pai. O pai demorou quase 8 meses na Bíblia, quando você me vê, 8 meses para atender o filho, Absalão. Aí Absalão passou a se prostrar na porta do palácio. Todo mundo que chegava ali, Absalão dava tudo que Davi não dava, atenção e tudo que queria. Absalão, vai, faz, pode fazer, não tinha problema nenhum. Aí conquistou o povo, fez um exército contra o pai. Ainda pegou as mulheres do pai todinho na praça pública. O que tu fez escondido lá com a mulher do Cis, agora tu fazer aqui no ar, para todo mundo ver. Era loucura. Rapaz, Velho Testamento é tanta loucura, cara. Você vem já pouco de ver a loucura. Não existe também nenhuma, na realidade. Cada um faz o que queria. E até o fato de Abraão, aquele povo mais antigo, viver assim, como nós, sem tendas, assim, seria também uma sombra nossa. Uma sombra, né? Porque nós somos tenda, na verdade, né? Se for analisar o templo, ele é fixo ali. Então a gente não pode ser comparado com ele. O protestante, amado, fala assim, como eles iam colocar um templo fixo se eles estavam viajando no deserto? Nessa hora eles param de crer que o Criador pode qualquer coisa, que o Criador plantaria ali uma cidade, um oásis, tudo que quisesse para usar o templo, se fosse a vontade dele. E ele justifica o templo falando isso. Entende que não podia ter templo naquela época porque os caras eram nômades, ficavam andando. Peraí, mas se o Criador quisesse, não botava lá o templo e fazia a cidade ali mesmo, eles ficavam ali. O Criador nunca quis templo porque nunca quis mesmo. Não é aquela impossibilidade, não. Sabe por quê? Você vê, se de repente o Criador ficar dependendo de templo, ele não é o soberano. Entende? É isso que eu falo, o irmão Paulo falava isso, eu achei interessantíssimo. Imagine se Abraão precisasse ter um contato próprio com o Criador e tivesse como nós hoje aqui no templo, buscar Deus. Em que tempo Abraão iria? Né? Ruth, Esther, lá na Babilônia, se ela quer ter uma intimidade com o Criador, buscar Deus, fazer o que se ensina para nós hoje, em que tempo eles iriam se não tinha nenhum? Entende? Então a gente hoje é condicionado a entender o que nós vemos, porque nós nos deixaram ver, nos fizeram ver isso que está aí. Mas não é isso que está aí que é a realidade. Eu acho que é fácil pegar qualquer pastor pelo pé quando a gente é membro dele. É só perguntar para ele, na hora que ele fala, irmão, tem que vir na igreja, hein? Tá bom, irmão, vai falar isso lá para Jacó, para Isaac. Aqueles caras iam na igreja quando? E eles eram assim com Deus em Jó, o justo, o Jó. Jó era assim com o Criador, ele ia no tempo quando? Então, se o Criador não muda, o que mudou? Sim, irmão? Irmão, vou fazer uma pergunta aqui. Sobre a questão da Arca da Aliança, né? Nós sabemos que a Arca da Aliança ficou durante um tempo ali com o povo de Israel ali. Aí depois teve toda as invasões, aí o Davi trouxe novamente a Arca da Aliança, depois ela sumiu a Arca da Aliança. Então esse período de sumiço até o nascimento do Salvador, Israel ficou sem a Arca da Aliança. Sem manifestação nenhuma lá naquele tempo. Então, aí o que acontecia? Pelas escrituras a gente lê, aprende que era a presença de Deus na Arca da Aliança. E como é que ficou esse período aí sem a Arca da Aliança? Não foi mais necessário. Vou te falar o que houve. O que ocorreu foi o seguinte: quando o pessoal começou a adorar bezerro, que é algo visível, né, que até hoje está aí, não são os católicos, mas os protestantes. O bezerro hoje, segundo a informação do Paulo que eu gostei muito, é o Jesus ídolo. O Jesus ídolo é o bezerro de ouro, só não está de forma física no local. Mas é esse bezerro de ouro que as pessoas adoram. Jesus não homem, pessoa, para se agir como ele agia, para se fazer como ele fazia. Mas o Jesus ídolo, que as pessoas vão até ele porque ele dá tudo. Né? É um bezerro de ouro de hoje. E como o pessoal tinha que ter alguma coisa para ver a fé, porque isso era uma contaminação deles na época, os povos todos, cada um tinha os seus deuses, feitos de pedra, de pau. Então o Criador achou, entendeu por bem, mas para nós aquilo, é isso que a gente tem que entender, aquilo é para nós, é sombra para nós, entende? Então ele fez aquela arca. Aquela arca que vivia na tenda é como se fosse Salvador hoje, o Espírito dele, que fica dentro de nós que somos a tenda. Até quando aquela tenda foi útil, ela existiu. Depois chegou um tempo que ele falou pela boca de Jeremias assim, quando vos multiplicares,
da face da terra, que se tornarem muitos, jamais diga a arca do concerto, nunca mais se fará outra, e nem entrará mais ao pensamento, porque já é tempo passado da arca, entende? Hoje ainda você vê o pessoal pegar uma réplica dela, que Jeremias falou para nem trazer o pensamento e botar nesses lugares, mas ali não era esperar nada certo, ali é tudo errado. Foi publicado na internet um pastor agora há pouco tempo aí para baixo do Brasil, aí, fora do Brasil, transando no gabinete, não sei se vocês viram aquilo, explícito, é sexo explícito. O namorado da menina filmou a namorada lá com o pastor, duas meninas jovens. Não apareceu cena tapada não, é sexo explícito, então, apareceu mesmo o pastor pegando duas meninas atrás da frente, é o que mais acontece. Então essas coisas que estão cada vez mais avançadas hoje nesse processo religioso, não é nada diferente do que já havia previsto, que a arca é uma delas, que eles botam em bem também. Eles fazem a entrada da arca, tudo que a Escritura manda não fazer, eles fazem. Por isso que Jeremias disse: eu mandei não profetizar, eles profetizaram. Eu mandei não falar, eles estão falando. Eis que eu vos darei losna de comer e fel de beber. Fala contra isso, né? Você fala contra isso na realidade. É isso que a irmã fica achando difícil às vezes, irmã, porque quando o Criador usa os profetas, ele desce o cacete no sistema religioso. E no livro de Reis, Davi era o cara do sistema religioso. Aí, e Abraão, Moisés. Você fica doido, mas porque não é o mesmo. Uma pergunta que acho que fica para depois, não sei se é assim: a arca, por exemplo, ela não seria a prefiguração, por exemplo, de Deus, certo? Vou falar no termo, do trono dele. O sumo sacerdote da tenda na época de Moisés, que era o Arão, seria a prefiguração de Jesus, vai, por exemplo. Intermediário. Então, aí o que acontece? Quando em Hebreus explica, Paulo explica assim: quando Moisés recebeu de Deus como fazer, o que fazer, ele fala bem claro assim: faça do jeito que eu estou te mandando, né? O tamanho das colunas, tudo, onde vai ficar, tal, os 7 calendários. Sim, sem dúvida, foi ele que Aí ele fala assim, que isso é uma cópia terrestre da celestial, que é a verdadeira. Certo. Aí o que acontece? Aí outras partes falam que nós fomos feitos um reino de sacerdotes para ser sacrifício para Deus, né? Nós somos um reino de sacerdotes, né? E seria nós, por exemplo, os levitas, porque hoje nós temos acesso a esse mundo celestial, mas que está em outro mundo, e nós chegamos lá, e quem nos recebe seria Jesus, né, entre aspas, como sumo sacerdote, e ele leva a nossa oração, nosso pedido de perdão para dentro da tenda, onde só ele vê a face de Deus. Não seria também uma sombra isso? Não seria necessário que tivesse sido feito a tenda no deserto? Porque é uma cópia terrestre da celestial. Então hoje, quando a gente entra no quarto que ele mandou, a nossa oração, o nosso pedido de perdão, chega a esse templo celestial, que é uma cópia, mas que está lá na verdade hoje. Aí quem está lá? O sumo sacerdote, que ele está sentado à direita. Então ele entra dentro da tenda, mas que é lá. Aí eu falo isso, aí é que entra a loucura, que é o Espírito. É uma prefiguração bonita, né? Então seria isso, porque aqui Hebreus, ele explica isso, e aí ele fala, ele está no verdadeiro lugar, aquele que não é construído por mãos de homens. Certo. Aí ele fala que ele está sentado à direita. Aí aqui também fala que todos nós temos livre acesso ao Santíssimo Lugar. Então seria por isso que é explicado, nós somos sacerdotes, certo? Mas nós não temos acesso ao Santíssimo Lugar, que seria a arca, mas antigamente, que a arca é a prefiguração do trono de Deus nesse reino celestial, que é um reino espiritual, que às vezes existe, mas está em outra dimensão, está nas Pleiades, que ele fala que é de lá. E aí a nossa oração, ela viaja até lá. Não sei. Porque quando você perde a noção de tempo e espaço terreno, a mente não consegue ir muito longe nessa visualização, né? Não tem como ir muito longe, porque você perdeu o chão que você estava. A gente saiu do ambiente totalmente. Então ele explica muito bem, ele fala, mas faça do jeito que eu estou fazendo. É uma cópia terrestre da celestial. Aí quando você lê Apocalipse, fala lá,
João viu. Eu vi os 7 Espíritos de Deus. Não seria o calendário, as 7? Aí ele fala, vi 24 anciões. Não seriam os 12 patriarcas, né? Jacó, os 12 filhos e os 12 apóstolos, que já estão lá. Aí ele fala que viu isso. Aí se você vai lendo, o que ele viu em espírito, que Jesus levou ele para ver, eu falo Jesus para. Aí seria, na verdade, a cópia, ele está vendo a verdadeira, mas Deus fez Moisés fazer naquela época para ficar uma cópia terrestre, para a gente mais ou menos sacar como que é. Mas só que aí, quando ele fala no poço, que é espírito, para a gente chegar nessa cópia terrestre, que é celestial, só no espírito, só, né? Entrando no quarto, que ele mandou, né? Aí eu não sei se é loucura, né? Não, é plausível. Bom, só uma pergunta rapidinho. Sim, irmão. Aqui, ó. O espaço está liberado, todo mundo quiser. Apocalipse 11, ó. E foi me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e ergue o templo de Deus e o altar, Deus que nele adora. Você chegou a ver essa passagem? Tem alguma? Eu nunca li. Foi me dado uma cana semelhante Mas a não uma é quando vara. fala o templo do Altíssimo, várias vezes é o local que ele está, a habitação dele. É o local dele mesmo. Ele fala, descerei agora e verei não sei o quê. Sempre é no local dele, que é o local como É porque Isaías fala que Deus tem a morada dele. Mas é uma forma de você entender alguma coisa dele, porque é difícil entender. Quando você pede a referência de tempo e espaço, cara, acabou, fica mais difícil você entender as coisas. Então, esse tempo e espaço é esse que eu saio daqui e chego lá no determinado período de tempo. Quando parte para as questões espirituais, você perde essa noção. É tipo falar de dia ou noite, ou tantos dias fora do sistema solar. Peraí, pô, dia 25, por quê? Porque o Sol deu tantas voltas. E fora do Sol? Fora da Via Láctea, como tem essa referência? Não tem essa referência, porque o Sol não está lá. Entende? É tipo falar assim, o Criador fez a Terra em tantos dias. Tá bom, mas que dia é esse que tinha feito o Sol? O dia não é contado pelo Sol? Então quando o Sol dá a rotação da Terra, dá diferença de 24 horas não um dia, porque eles têm referência de Terra com o Sol. Só que ele não fez o Sol ainda. Então não houve ainda luz. Então você perde a referência. Quando você perde a referência, você vai para o campo e para você é uma linha de raciocínio. Mas para quem te ouve, dependendo, é loucura. Virou loucura. Entende? A pessoa não compreende, não dá para entender. Vai ficar difícil. E é um assunto que passa dia e noite, ano e ano. E nós vamos chegar a uma conclusão verdadeira e pura